Olá, sejam todos bem-vindos ao canal e o tema de hoje é sobre perdão. Por que é tão difícil perdoar? E eu vou trazer algumas considerações aí, tanto da psicologia quanto também da neurociência, para a gente entender esse fenômeno, entender como que nós reagimos mediante um fato de perdoar e também de requerer o perdão. Não se esqueça então, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que foi um tema muito procurado, então eu acredito que muitas pessoas precisam entender mais de como realmente funciona o perdão, tá? Nesse vídeo você vai entender muito bem como que é o mecanismo que funciona e é bem interessante. Eu acho que vale a pena compartilhar para outras pessoas entenderem também o que significa pedir esse perdão. A neurociência, ela traz uns estudos que comprovam que a dor física, quando você quebra uma perna, corta um braço, corta o dedo ali, é muito semelhante à dor, aquela dor emocional, a dor de se trocar, de ser abandonado, de ser traído, a dor, de um abandono, de uma humilhação. E por quê? Porque a dor emocional, ela também é processada na mesma região neural onde é processada a dor física. Então, não é uma mera coincidência. Por isso que quando alguém fala realmente que está com o coração partido, realmente é quase que uma dor mesmo que essa pessoa sente, de como se fosse uma dor de uma perna quebrada. Portanto, qual que é a maneira que a gente lida com a dor física? É respeitando o processo, é cuidando daquela ferida, e a gente sabe que demora um tempo para realmente ocorrer uma cicatrização. E é justamente assim que ocorre também com a dor emocional. E somente quando acontece um processo de cuidado, juntamente com esse respeito ao tempo em relação à dor emocional, que é possível também alguém realmente ceder um perdão que seja realmente verdadeiro. Então, fica bem claro aqui a importância do tempo para essa questão, mas não simplesmente deixar as coisas passarem, mas que seja um tempo para que ocorra um cuidado, Quando é uma dor física, há medicamentos, tem um período para usar uma certa medicação, tem uma contraindicação, Então é exatamente assim também que ocorre com a dor emocional. Então, se você precisa de um perdão de alguém, você vai ter que respeitar esse tempo, onde a pessoa, e é muito único esse tempo, cada um tem o seu, onde ela vai precisar processar toda a questão da ferida para realmente te conceder um perdão. E o outro ponto que eu percebo muito que acontece nesse processo de perdão é a pressa. E ela realmente atrapalha muito que esse perdão seja feito de uma forma saudável. Primeiro, vou dar um exemplo aqui. Alguém já viu algum casal, que aconteceu uma mentira, uma traição, aí eles terminaram, depois veio a raiva, depois eles distanciaram, depois tiveram a saudade, aí conversaram e resolveram voltar. E o que acontece muito nesse período, nessa retomada aí da volta ao perdão? O que se observa? Uma vontade excessiva de recompensar o fato que aconteceu. Então, aconteceu coisa ruim, então agora vai ter que trazer uma grande novidade, uma coisa bem grande, intensa. Por exemplo, quem nunca viu um casal, igual eu acabei de citar aqui, e depois eles já resolveram morar junto, ou já resolveram casar, ou pior ainda, resolveram ter um filho, porque a gente tá brigando muito, então vamos ter um filho, vamos resolver tudo agora, sem nem ter esse tempo ali de pensar realmente, opa, o perdão realmente ocorreu aqui, ocorreu mudanças, então sim, a vontade é tão grande, de suprir aquela situação que foi ruim, e agora de uma forma exagerada e com muita pressa acabam tomando atitudes aí que nem sempre dão certo. Um outro ponto é que as pessoas confundem muito o que realmente significa perdão. O que eu percebo? Que as pessoas costumam assimilar muito o perdão, esquecimento e permanência. Então essas três parece que elas andam juntos e não tem nada a ver. Então, o perdão, exatamente, ele não tem a ver com a pessoa que te machucou. Ele não tem a ver necessariamente com a pessoa que mentiu, que traiu. Ele tem a ver com você realmente conseguir virar a página, realmente seguir, tá? Sem ficar naquela angústia, sem ficar naquelas lembranças. Então, que fique bem claro aqui que perdoar alguém não é esquecer o que a pessoa te fez, tá?
é sim entender que isso aconteceu, mas que agora você quer rumo diferente, ou longe dessa pessoa, ou ressignificar o que aconteceu junto com ela. E também não significa que se eu perdoo, quer dizer que eu quero permanecer com essa pessoa. Vamos imaginar aqui, eu tenho uma empresa, tenho um sócio e ele me traiu, então não quer dizer que eu perdoar ele significa que eu quero continuar a sociedade. Meu namorado me traiu, quer dizer que eu queira permanecer nesse namoro. E é muito importante que você consiga aceitar o que aconteceu e não ficar, naquele porquê que isso aconteceu, onde não há uma resposta muito clara. E aceitar também que às vezes vai gerar uma ferida, e talvez, possivelmente, uma cicatriz dessa situação. Tem que ficar muito claro, e isso vem, de um processo de autoconhecimento, qual que é a sua estratégia de perdão. Não existe certo nem errado. Existe o que você quer, porque você vai agir e vai ter consequências em qualquer escolha. Eu quero ressignificar, eu quero perdoar, eu quero tentar novamente, ou não, eu quero seguir em frente, quero perdoar, mas não quero continuar com essa pessoa. Então, você tem que entender qual realmente é a sua estratégia. Muitas pessoas, me perguntam, será que eu devo perdoar? E não existe, e eu não tenho uma resposta que seja realmente direcionada para você e única. Essa é uma avaliação que você tem que fazer com você mesmo, olhando todo o seu contexto, olhando toda a história que vocês viveram, que você vive, e principalmente sobre o amor que você tem por você. Essa sua escolha, ela tem que estar pautada nesse amor. Se você, dependendo do que você escolher, vai te deixar infeliz com você mesmo, então é por aí que você tem que olhar. Tem que ser uma escolha que te faça sentir mais amor por você. Gente, não adianta. O processo de perdão, ele dói. Porque parece não, ele está pautado em duas dores. Se você não perdoar aquela pessoa, vai doer. E perdoar também essa pessoa também vai doer, vai exigir também. A diferença é que se você for olhar para o lado do perdão, de perdoar, talvez essa ferida se feche. Talvez vai ser só uma cicatriz depois, uma lembrança do que aconteceu. Mas se você talvez ficar nessa de não perdoar e realmente não conseguir viver com isso, talvez essa ferida vai estar sempre aberta. Então a dica, se eu vou dar aqui para vocês é que essa escolha te traga paz, tá? Entre perdoar ou não, em perdoar e continuar, que seja uma escolha em que não tira o respeito que você tem por você mesmo. E que não seja uma escolha onde que você já perdoa e já pensando, vou me arrepender, eu vou arrepender disso. Então, isso não é perdão, tá? Que o perdão é um processo seu, para seu crescimento. E ficar assim não é crescimento, não cresce. Um outro ponto, que o perdão está muito ligado é o arrependimento. Então, os estudos mostram que a gente só realmente consegue, de fato, perdoar alguém se a gente realmente perceber que tem um arrependimento ali. Senão, a probabilidade é muito pouca. E esse é o grande ponto, gente. O arrependimento ele é necessário no processo de perdão, mas não é suficiente. E muitas pessoas já perdoam porque viu um arrependimento de cara. E é aí que está o grande problema. Os estudos mostram, que realmente a pessoa, quando ela está arrependida, ela sofre, ela chora, dói realmente. Mas não é algo que garante a mudança, tá? Então, realmente, vamos imaginar aí, talvez o seu marido mentiu para você e você resolveu perdoar. E o que acontece? O arrependimento, não significa que ele ocorreu realmente uma mudança. Até porque uma mudança também leva tempo, vai precisar de ações mais direcionadas para que ocorra a mudança. Então eu vejo que é aí que é o ponto, porque realmente a maioria das pessoas, quando vê um arrependimento, já entendem que não, então realmente mudou mesmo e pronto. E às vezes, o que acontece? O arrependimento é tão grande, que gera uma dor e essa pessoa muda. Mas ela muda rapidamente, sem ter um processo mesmo daquilo. E então o que acontece? Consegue, permanecer um tempo ali naquela mudança, mas logo ela volta a cometer os mesmos erros porque aquilo realmente não foi processado, não houve o tempo. E a outra dica gente, não é porque o outro arrependeu e que até que o outro realmente mudou, significa que você tem que permanecer, tá? O perdão ele não vem acompanhado da permanência, são escolhas diferentes, tá? O perdão lembra que é para você
ficar melhor e crescer com a experiência que teve. Você deve estar se perguntando, realmente vale a pena perdoar? E por quê? A psicologia, né, ela mostra que ocorre uma ativação de circuitos cerebrais relacionados a emoções positivas. Portanto, quando você realmente concede perdão, isso gera realmente uma onda de emoções muito mais positivas em você, de emoções mais agradáveis, e isso é extremamente saudável, e isso realmente faz a grande diferença no crescimento no dia a dia. Então, perdoar alguém é um recurso psicológico de elaboração. Então, você vai elaborar, ressignificar, crescer com essa situação que gerou tanto sofrimento, mas que não precisa impedir sua vida. E a psicoterapia, a terapia, procurar um psicólogo, ele é muito importante para algumas pessoas e acredito que pode ajudar muito você a identificar, a se conhecer, qual estratégia de perdão é melhor para você, porque é preciso ter um autoconhecimento para realmente fazer escolhas, né, que tenham consequências positivas e que não tire seu amor por você, não deixe mais dúvidas do que já está. Então, se identificou com esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para outras pessoas e vamos aí trabalhar esse perdão, tanto o perdão para outra pessoa, tanto também o perdão consigo mesmo, ok? Beijo!